E aí, gente, olha só. Vamos começar agora a segunda unidade do LDI, que vai falar sobre vida no planeta Terra. Na verdade, vai ser um aprofundamento do que vocês já estudaram no sexto ano, ok? Esqueci de marcar os 20 minutos, só um minutinho. Então, vai ser um aprofundamento, ou seja, a gente vai estudar novamente aquilo que a gente estudou no sexto ano, só que vamos aprofundar o conhecimento, vamos ter um pouco mais de informação. A apostila aqui na página 21 começa falando sobre o ambiente e os seres vivos, dizendo que a Terra tem muitos ambientes, que nesses ambientes eles são muito diferentes entre si e que é possível encontrar também diversos tipos de vidas nesses ambientes. Plantas, animais, micro-organismos, é o básico, né, o geral. Então a gente vai começar aqui, ó, depois disso, né, fatores abióticos e bióticos. Em seguida, habitat e nicho ecológico e ecossistemas, tá? Então, o que são fatores bióticos e abióticos? Isso aqui a gente já estudou no sexto ano, né? Então, vamos só relembrar. Não sei por que não está inteiro aqui, só um minutinho. Bom, os fatores bióticos e abióticos, eles representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do sistema. Só mostrar para vocês aqui essas imagens, olha só. Qual dessas imagens vocês acham que tem um ambiente equilibrado? Essa aqui ou essa aqui? Obviamente que é esta aqui, onde não tem um desmatamento. Olha o tamanho do desmatamento que ocorreu aqui. Então, quando a gente tem essa relação aqui, ó, relações entre fatores bióticos e abióticos, a gente tem um equilíbrio no ecossistema. Aqui a gente tem um total equilíbrio no ecossistema. Mas, professor, quais são os fatores bióticos e abióticos desses ecossistemas aqui? Bom, os bióticos são os que têm vida. Os abióticos são os que não têm vida. A gente já vai ver quais são eles. Então, aqui a gente pode ver alguns fatores bióticos, aqueles que têm vida, representados pelas plantas. Né? As plantas são seres vivos. Micro-organismos também, só que a gente não consegue ver porque eles são microscópicos. As rochas têm vida? Não. A água tem vida? Não. Essa fumaça aqui ela tem vida? Também não. Então são fatores abióticos, tá? Então olha só, existem fatores que estão presentes no ambiente da Terra, sem os quais os seres vivos não conseguem se desenvolver, como o ar, água, solo, temperatura, umidade, luz e salinidade, quantidade de sal. Então esses fatores eles são denominados abióticos. Como eu falei aqui para vocês, né? As rochas têm vida? Não. A água tem vida? Não. Mas sem a presença deles, nós não sobreviveríamos. Professor, mas eu sei que eu tenho que tomar água e se eu não beber água eu posso morrer, mas e se eu ficar sem rocha? Não, a gente não vai se alimentar da rocha, mas é que também se não existisse rocha no planeta Terra, as plantas não conseguiriam se desenvolver. Se as plantas não se desenvolvessem, os animais não conseguiriam se desenvolver, certo? Então, olha só, vamos ver quais são eles aqui. Eu não sei por que está essa faixa aqui, deixa eu tirar. Água. Quantidade de água que a gente precisa, tá? Então, a gente precisa normalmente de 2 a 5 litros de água por dia. Nós, seres humanos, tipo um elefante, precisa de muito mais água. Um camelo precisa de uma pequena quantidade de água por dia, mas quando ele para abastecer o estoque de água dele, ele bebe um monte. Ar atmosférico. O que a gente precisa do ar atmosférico? Do oxigênio. A gente precisa do oxigênio para respirar. As plantas precisam de oxigênio? Não. As plantas elas precisam de gás carbônico, tá? Que também está presente no ar atmosférico. O solo. Por que a gente precisa do solo? Como eu falei, a gente precisa do solo para que as plantas cresçam e também para a gente construir a nossa casa, para a gente sobreviver. Imagina se fosse mar, só fosse água. Não seria o que a gente, da mesma forma que nós temos hoje. Viveríamos em barcos. Aliás, tem um filme que se chama Waterloo, é bem interessante, tá?
quiserem assistir, é um filme bem antigo. Mas aí também o solo, ele tem o tipo de solo, a constituição do solo. Por exemplo, solo de deserto. É um solo bom para plantar arroz? Não, obviamente que não. Nenhuma planta nasce lá. Tá? A temperatura, a gente precisa. A temperatura ela é um fator abiótico. Ó, isso aqui são todos fatores abióticos, fatores sem vida. Né? Temperatura, a gente tem. Precisa de uma temperatura média no planeta Terra, em torno de 20 graus. Se for muito alto, como é em outros planetas, como Vênus e Mercúrio, não existe vida, porque é uma temperatura muito alta. Se for muito frio, como é em Marte e nos outros planetas mais distantes do Sol, também não existe vida. Então a Terra encontra-se numa zona habitável, uma zona, uma região do sistema solar onde é possível o desenvolvimento de vida. Umidade, a gente precisa de umidade. Seria como nessa foto aqui, ó. Isso aqui é a umidade, ó. Umidade que está sendo perdida pela floresta. Essa umidade aqui, ela vai virar nuvens. E a gente precisa de nuvens. Então essa umidade aqui, ó, umidade é vapor d'água. Ele está sendo perdido para a atmosfera, vai virar nuvens e isso consequentemente vai virar chuva em alguma outra região. Então umidade, quantidade de água no ar. Luz solar, a gente precisa de luz do sol para sobreviver, né? Se nós não tivéssemos o sol, não existiria vida. Salinidade, quantidade de sais na água. Por mais que a gente fale que essa água aqui é doce, mas essa água aqui tem um monte de mineral presente nela. Peguem uma garrafa de água mineral, por isso que a gente fala mineral, que tem muitos minérios ali. Peguem uma garrafa de água mineral e olhem um rótulo, tá? Pra vocês verem quantos minerais tem ali. Então, os seres vivos, já, né, falando agora dos bióticos, né, os seres vivos eles se incluem nos fatores bióticos, obviamente por estarem vivos. Então, quando a gente fala da biota, o que é a biota? A biota é o conjunto de seres vivos, tá? A biota ela depende dos fatores abióticos para crescer, reproduzir e manter a espécie. Acabei de explicar aqui. Sem água, sem ar atmosférico, sem solo, sem temperatura, sem umidade, sem luz, sem salinidade, não sobreviveríamos. Então, o conjunto de seres vivos, chamado de biota, precisa dos fatores abióticos para crescer, reproduzir-se e manter a espécie. Ok? Então, vamos lá rapidamente, porque a gente só tem 20 minutos. O próximo assunto é esse aqui, ó. Habitat e nicho ecológico, que está na página 22. Habitat e nicho ecológico. Por que ele não fica a tela inteira? Meu computador nunca fez isso. Enfim, habitat e nicho ecológico. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 12 minutos. Então, ó, quando a gente estuda um ser vivo, pode ser qualquer um, tá? Nós sempre devemos nos preocupar em conhecer o seu habitat e o seu nicho ecológico. Olha aí. Sempre devemos nos preocupar em conhecer o seu habitat e o seu nicho ecológico. A gente já vai ver o que é isso. Existem diferentes hábitats e diferentes nichos ecológicos. Olhem nessa imagem aqui, de diferentes habitats. Então, um lago com floresta, né? Parece ser um lugar quente. Aqui é um lugar frio, dá para ver pela neve. Aqui é um lugar de floresta, também parece ser um lugar quente, agradável. E aqui é um deserto, onde quase não tem plantas. Então, cada ser vivo, a não ser tipo nós, seres humanos e alguns outros tipos de animais, nós conseguimos viver em qualquer um desses habitats aqui. Mas existem alguns animais que não sobrevivem. Existem animais que só sobrevivem aqui, outros só aqui. Imaginem pegar um camelo e colocar ele aqui. Ele sobrevive? Não, não sobrevive. Ou colocar na floresta. Pode ser que sobreviva, mas ele vai sofrer um pouco. Vai ser um pouco difícil para ele. Da mesma forma, se a gente pegar aqui uma raposa do Ártico e colocar ela para sobreviver aqui, ela não vai sobreviver. Aqui também ela não vai sobreviver. Aqui muito menos. Porque a raposa do Ártico, que sobrevive em locais
gelados, que tem neve, que tem muito gelo, as, as fontes alimentares dela estão aqui. Então ela não vai encontrar o seu alimento aqui, tampouco aqui, ou em outros habitats. Então, olha só, nós, quando a gente fala de ser humano, né, a gente se relaciona com outras pessoas, nos relacionamos com animais, criamos plantas e também com o meio ambiente onde nós vivemos, né? Então essa interação e o relacionamento ele está em equilíbrio para que os seres se desenvolvam e se mantenham vivos. É importante estar em equilíbrio. Na verdade, ultimamente o ser humano não tem dado muita importância para o meio ambiente onde ele vive, destruindo o meio ambiente, poluindo o meio ambiente, desmatando florestas, causando incêndios, poluições, poluindo água, tá? Mas é importante a gente manter esse relacionamento equilibrado, um relacionamento bom, para a gente cuidar do planeta onde a gente vive, né? Porque, consequentemente, acaba sendo ruim para nós mesmos. Mas então, olha, o que é o habitat? O habitat, ele diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Local, tá? O endereço. Cada espécie está adaptada para viver em um determinado lugar. Aquilo que eu falei para vocês agora. Um camelo não vai viver nos polos, sendo esse ambiente ideal para que ocorra a sua reprodução, a sua alimentação e a sua sobrevivência. Como eu falei também, nós seres humanos conseguimos viver em quase todos os habitats do planeta. Alguns animais não conseguem. Então, ó, novamente, essa imagem aqui de habitats. O melhor exemplo que tem é o camelo. O camelo vive em deserto. Né? O camelo não vai viver aqui na floresta, tampouco aqui, muito menos aqui. Né? Ou vice-versa, pegar um outro animal que vive aqui nesses ambientes extremos, né? Tipo um ambiente gelado, e colocar um urso polar, por exemplo, para viver aqui. Isso não existe, não vai dar certo. Mas o homem consegue sobreviver em qualquer um desses habitats. Mas o que é nicho ecológico? Porque a aula é sobre habitats e nicho ecológico, né? Quando a gente fala então sobre nicho ecológico, tá? A gente está nos referindo ao modo, ao jeito de vida de um ser vivo. As suas relações ecológicas, vocês já vão entender um pouco melhor o que é isso. O seu modo de reprodução, o seu jeito de fazer a reprodução da espécie, do que ele se alimenta, quem são seus predadores naturais. O ser humano tem predador natural? Não. Entre outras características. Então, sendo assim, podemos dizer que o nicho ecológico é o papel biológico, é a função, tá, de um ser vivo na comunidade em que ele vive. Calma, o que é comunidade? Calma, são muitas informações, mas a gente vai estudar logo em seguida. Então, o que é o nicho ecológico? Observem esses saguis aqui. Ó, busco meu alimento nas árvores. Esse é o local onde ele vai buscar o alimento dele. O que ele come? Ele come frutas e também se alimenta de seiva. Como é que ele dorme? Ele busca um lugar sossegado perto daqui, perto da floresta, ali da árvore, né? Perto da onde tem comida. E qual é assim uma característica do sagui? Ele fica acordado durante o dia e dorme durante a noite, parecido com a gente. E os filhotes deles nascem ali também. Então, ó, isso aqui é o papel dele, aonde que ele faz na natureza, tá? Ou seja, o papel ecológico. Essas são as relações ecológicas. Qual é a relação ecológica do ser humano? O ser humano praticamente já não tem mais relação ecológica porque ele mora em cidades. As pessoas que moram no campo, assim, elas têm relações ecológicas, tipo os produtores rurais. Eles podem cultivar abelhas, criar abelhas, e aí captar o mel da abelha. Podem ter vaquinhas para pegar o leite da vaca, galinhas para pegar o ovo da galinha. Então, essas são as relações ecológicas do ser humano.
né? A gente também utiliza árvores para produzir papel. Então é uma relação ecológica um pouco mais pode ser chamada de relação ecotecnológica, que envolve ecologia e tecnologia, tá? Então, ó, um resumo. O, o habitat, ele seria o endereço, tá? De um ser vivo na natureza. O nicho ecológico é o seu trabalho, o que esse animal faz, o que essa espécie faz na natureza. Então, habitat, endereço, onde a espécie é encontrada. Leões, por exemplo, né? Qual é o endereço, qual que é o habitat do leão? Savanas africanas. E o nicho ecológico? O nicho ecológico seria o trabalho, a profissão, entre aspas, olha aqui, ó. O papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. É aquela mesma ideia que eu passei ali para trás. Aonde que eles dormem, aonde que eles criam os filhotes, aonde eles buscam alimento, tá? Então, ó, habitat. Terrestre, savana africana. Nicho ecológico. Eles são predadores, onde que eles buscam alimento. Eles matam, eles caçam outros animais. Zebra, gnus, búfalos, esses tipos de animais. E aí eles criam os seus filhotes aqui nessas regiões mesmo, né? E aqui é onde eles moram, ok? Bom, isso aqui não precisa. Só uma espécie aqui da Mata Atlântica, tá? O mico-leão dourado, é um macaquinho bastante simpático que tem aqui na Mata Atlântica. É uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica, então esse é o habitat dele, Mata Atlântica. E o nicho ecológico dele aqui que é, ó, costuma ser avistado em grupos familiares e vive cerca de 8 anos. Sua alimentação é composta por frutos, alguns invertebrados e pequenos vertebrados. É responsável pela dispersão de uma grande quantidade de sementes, pela dispersão de semente é tipo espalhar sementes pelo meio ambiente, porque, por exemplo, ele come uma fruta que tem semente, ele pega essa fruta e descarta ali no meio ambiente. Isso aqui é um importante papel ecológico porque ele pode fazer a proliferação dessa, por exemplo, se é uma árvore de laranja, né, uma laranja do mato. Ele pega a laranja, come a laranja, a semente da laranja ele pega e joga no chão, e aquela semente pode brotar e surge uma nova árvore. E é, portanto, muito importante nesse bioma, por isso que ele tem essa importância. Tá? Então, essa foi sobre habitat e nichos ecológicos. E agora, para fechar aqui, página 22, ecossistema. A gente tem 2 minutos, mas a gente vai precisar de uns 5 minutos. O que são ecossistemas? Bom, a gente acabou de falar sobre fatores abióticos e bióticos. Ecossistema é o conjunto dos organismos vivos. Ecossistema, conjunto dos organismos vivos, que são os bióticos, e seus ambientes onde vivem. Os ambientes, eles são os fatores abióticos, né? Incluindo o fluxo de energia e os nutrientes existentes. Já vou explicar para frente o que é isso aqui. E assim também como aquela parte ali atrás de comunidade, o que é uma comunidade. Então isso aqui é um ecossistema. Olha só, a gente vê organismos vivos, que são os peixes, os corais, aqui também, isso aqui são organismos vivos. E os fatores abióticos, que é o ambiente, né, um ambiente aquático, água, e também por baixo desses corais aqui tem rochas, pedras, né? Nessa água aqui também uma outra característica importante de fator abiótico, quantidade de sais dissolvidos aqui nessa água, tem muito mais sal nessa água salgada do que nessa água aqui. Uma outra coisa importante, olha, tá vendo lá atrás nessa imagem, dá para ver uma claridade, né? Precisa ter luz solar, tá? Principalmente coral, esses corais aqui, esses seres vivos aqui, eles precisam de luz solar para sobreviver. Oxigênio também, né? É importante ter oxigênio nessa água. Se a água for muito poluída, não tem oxigênio. São todos fatores abióticos, ok?
Esse ambiente aqui de floresta, a gente está vendo vários fatores, vários seres vivos, né, que são os bióticos, as plantas aqui, e fatores abióticos é aquilo, água, luz solar, o solo, né, as rochas, o vapor d'água, tá? Então os ecossistemas são conjuntos, são de deu tempo aqui, mas vamos terminar essa aula. Então, ecossistemas são conjuntos de seres vivos, os bióticos e com os fatores abióticos. Então, os ecossistemas apresentam diferentes escalas, tá? Não existe um tamanho específico para se definir um ecossistema. Então, o ecossistema ele pode ser bem pequenininho ou ele pode ser gigantesco. Os seres vivos eles podem habitar cidades, campos, desertos, litorais, florestas, rios, mares, ou até mesmo poças d'água. Né? Todos esses ambientes são ecossistemas. Então, olha só, uma cidade pode ser um ecossistema. Não é natural, é construído pelo homem, tá? Mas é um ecossistema, ok? Porque aqui a gente tem fatores bióticos, que são os animais, as plantas, micro-organismos, e os fatores abióticos, né? Luz do sol, água, rocha, solo, vapor d'água, umidade, tudo aquilo que a gente já falou. Isso aqui pode ser, isso aqui, ó, se a gente imaginar assim, a árvore numa floresta, ela está num ecossistema muito maior. Mas se a gente olhar para essas bromélias aqui, quer ver, ó? Olha só, uma imagem dessa bromélia aqui lá de cima, né? Alguém subiu aqui na árvore e tirou a foto aqui. Olha o que a gente pode encontrar aqui. Um pequeno sapo que vive dentro dessa bromélia aqui. Então, por mais que essa árvore, né, se a gente considerar a árvore como um total, ela está num ecossistema muito maior. Se a gente olhar para cada bromélia dessa aqui, ela é um ecossistema, tá? Contendo suas próprias formas de fatores bióticos, que são os seres vivos, com os fatores abióticos, que é água, entre outras, luz do sol, entre essas coisas. Então, isso que eu estava falando, pode ser muito grande, como é uma cidade, ou maior ainda, como é uma floresta, ou muito pequeno, como é uma bromélia. Tá? Então, ó, os indivíduos de uma mesma espécie, agora vamos entender assim as divisões que ocorrem no ecossistema. Os indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma região específica e estabelecem uma dinâmica formam uma população. O que está falando, professor? Os indivíduos de uma mesma espécie. Imaginem nós, seres humanos. Eu sou da espécie Homo sapiens, vocês também são da espécie Homo sapiens. Então, indivíduo, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo. Né? Todo mundo é um indivíduo. Então, os indivíduos de uma mesma espécie, nós, Homo sapiens, que vivem em uma região específica, vocês vivem em Governador Celso Ramos ou Biguaçu, eu vivo em Florianópolis, e estabelecem uma dinâmica, ou seja, eu sou professor, vocês são alunos, os pais de vocês trabalham com outras coisas. Na escola, por exemplo, a gente tem as merendeiras. Isso é uma dinâmica de trabalho, tá? Formam uma população. Então, olha só, uma zebra é um indivíduo de uma espécie, a espécie da zebra aqui. Se ela vive, olha só, com vários outros indivíduos da mesma espécie da zebra, tá? Em uma região específica, que no caso aqui também é a savana africana, e elas estabelecem uma dinâmica, ou seja, elas vivem juntas, elas crescem juntas, elas buscam alimentação juntas, elas buscam água juntas, elas se protegem juntas. Então elas formam uma população de zebras, tá? Quando a gente fala de espécie ou indivíduo, é um. Quando a gente fala de população, então vários indivíduos da mesma espécie que vivem em um local específico. Então, ó. E aí quando a gente está falando de população, lembrem, população é isso aqui, né? É o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. As várias populações, né? Porque vocês sabem que aqui na savana africana não tem só zebra. A gente acabou de ver uma
um exemplo ali dos leões. Tem zebras, leões, elefantes, gnus, girafas, vários outros tipos de animais. Então, as várias populações que vivem e interagem nesse mesmo ecossistema formam uma comunidade, tá? Então, o que eu estou falando? Imaginem na savana africana, ó, tem as zebras, tem os elefantes, as girafas, rinocerontes, leões, os macacos e outros animais. Então, ó, aqui a gente não está vendo população de leão, só tem um leão, né? Só tem um indivíduo. Mas imaginem, e claro, isso aqui é uma fotomontagem também, só para a gente exemplificar. Eles nunca vão se reunir assim para fazer vamos tirar uma selfie, né? Mas existem vários elefantes, várias girafas, várias zebras, vários tigres, leões, rinocerontes. Então, eles formam diferentes populações, população de elefante, enfim. Mas eles vivem e interagem no mesmo ecossistema, ou seja, na savana africana. Então, eles vão formar uma comunidade, tá? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos comunidade de seres humanos, mas nós temos outros animais que vivem conosco. Animais, gatos, cachorros, pássaros, vários outros tipos de pets, mas também nas fazendas, bois, cavalos, porcos, galinhas. Isso então é uma comunidade, ok? E que vivem no mesmo ecossistema que nós vivemos. Então, ecossistema, conjunto de organismos vivos, bióticos e seus ambientes abióticos, onde vivem, incluindo o fluxo de energia e os nutrientes existentes. Esse fluxo de energia aqui é quando a gente vai falar, quando a gente for falar então sobre teias e cadeias alimentares, eu explico um pouco melhor para vocês o que seria isso aqui, tá? Ó, o maior ecossistema que existe é a biosfera. A biosfera ela reúne todos os ecossistemas existentes. A biosfera é a camada da Terra, também chamada por Gaia, que é habitada pelos seres vivos e onde os mesmos interagem. É o planeta Terra. É isso aqui. Tá? Esse é o maior ecossistema existente. Como eu falei para vocês, esse aqui é um ecossistema, esse é o maior de todos. Se eu pegar aqui na África, eu vou ter vários ecossistemas separados, divididos. Né? Se a gente for aqui para o mar, aqui para o oceano, aqui também tem outros tipos de ecossistemas. Aqui para a Europa, outros tipos de ecossistemas. Se pegar aqui no Brasil, na América do Sul, outros tipos de ecossistemas. Mas o maior, o planeta inteiro é chamado de biosfera. Então, ó, começando do menor para o maior, um organismo, um indivíduo, uma espécie. Quando existem vários organismos, vários indivíduos da mesma espécie, eles formam uma população, né? E eles habitam, por exemplo, a savana africana. Só que na savana africana não existem somente esses pequenos roedores, existem outros tipos de seres vivos que ali habitam também. Então tem pássaros, coelhos, né, plantas também, e aí eles formam uma comunidade. Ah, essa comunidade aqui, então, os seres bióticos e seres vivos, em conjunto com os fatores abióticos, chuva, luz do sol, rochas, aquilo tudo que a gente já falou, eles formam o ecossistema. E todos os ecossistemas eles estão presentes na biosfera, né, que é o planeta Terra. Então, isso aqui são níveis de organização, tá? Então, consiste nos diferentes níveis de organização dos seres vivos, arranjados numa espécie graduada de complexidade, do menor para o maior. Boa, gente. Beleza? Aproveitem.